Olá você, começa agora o Pauta Especial pela sua TV Educativa Canal 3, hoje recebendo o médico Fernando Pedrosa. Ele é médico infectologista, professor da Universidade Federal de Alagoas e é o presidente do Conselho Regional de Medicina aqui no estado. Nós vamos conversar sobre o exercício da profissão de médico. Doutor Fernando Pedrosa, muito obrigado por comparecer e participar do nosso programa. Eu que agradeço, Elisa, estou à disposição para a gente discutir esse assunto tão importante, não só para a comunidade médica, mas para a população em geral, entender como é que funciona a atividade do médico. Pois é, como é que está funcionando atualmente a atividade do médico? É tão difícil assim exercer a medicina nos dias atuais? É muito difícil. Eu diria que a dificuldade começa no vestibular. É um do vestibular mais concorrido de todas as carreiras. Então, quem quiser se habilitar, o jovem a ser médico, ele tem que se preparar muito para uma competitividade já na entrada. É um curso longo, é um curso mais longo da todas as redes de profissão, são 6 anos de formação e a necessidade de mais alguns anos para estudar a pós-graduação. Então, a residência médica é uma formação que ocorre depois da diplomação e ela dura de 2 até 6 anos, dependendo da especialidade. Para a partir daí, o médico está absolutamente apto, apesar de que ele já está legalmente habilitado para exercer a profissão em qualquer ramo, conforme diz a lei, após a sua graduação e sua inscrição no Conselho Regional de Medicina do estado onde ele vai atuar. Ou seja, ele não pode atuar num outro estado além daquele em que ele tem o registro do conselho profissional. Exatamente, mas ele pode ter inscrição em mais de um estado. Então, aquele estado em que ele inscreveu pela primeira vez ou que ele tem aquela inscrição de referência é inscrição primária, mas ele pode abrir inscrição secundária em tantos estados ele atue. Agora, atuar sem inscrição é exercício ilegal da medicina, por incrível que pareça. Apesar de formado, apesar de atuar em outro estado, se ele estiver trabalhando em um outro estado onde ele não tem inscrição, isso caracteriza exercício legal, podendo ser punido eticamente pelo Conselho de Origem e o Conselho Federal, como também até mesmo responder no judiciário por esse crime, podendo cumprir até pena de detenção de até 2 anos. Isso tem acontecido? Isso tem acontecido e a nossa prática aqui é exercer, em primeiro lugar, o caráter educativo. O caráter educativo é detectado, a gente tem notificado o profissional da necessidade dele fazer a inscrição aqui. Ele não obedecendo, nós iremos fazer o devido procedimento ético e comunicar à polícia, porque ele está exercendo ilegalmente a medicina. E profissionais que foram formados em outros países, aqui da própria comunidade sul-americana, eles podem exercer a profissão aqui dentro ou terá que passar por algum ato regulamentatório aí do próprio Conselho Federal de Medicina? Exatamente, não do Conselho de Medicina, mas do Ministério da Educação. O médico formado no exterior, em qualquer país, não há distinção em nenhum país. O governo Lula quis fazer um convênio com Cuba para fazer essa revalidação automática, mas foi impedido porque existem leis brasileiras que impedem. Então, o médico formado no exterior ele tem que revalidar o seu diploma na Universidade Pública Brasileira. E hoje foi uma iniciativa muito interessante, isso tem sido capitaneado pelo Ministério da Educação, com o apoio do Conselho Federal, para que seja aplicado um modelo de avaliação único em todo o Brasil. Então, por exemplo, a universidade aqui, eu daria como exemplo o FAUS, ele se credencia a participar desse programa, o médico formado no exterior se inscreve aqui na Universidade de Alagoas e o método de avaliação é idêntico a qualquer médico que seja revalidado em outra universidade pública brasileira. Tendo o diploma revalidado, ele passa a ter todos os direitos do médico formado no Brasil. Nós temos tido alguns problemas também com colegas que são formados no exterior e que não revalidaram ou não conseguiram revalidar e vem exercendo uma pressão muito grande para exercer a medicina. Mas tem que se obedecer à lei, não tem como isso ser feito de outra maneira. Tem que se fazer a revalidação para poder atuar no Brasil. O médico brasileiro, ele tem reconhecimento internacional? As mesmas, cada país tem suas regras, tem suas normas. Então, da mesma forma, o brasileiro não vai poder atuar no exterior, salvo que ele passe por um processo de revalidação de diploma, que cada país institui o seu de sua maneira, né? Eu não sei se tem países que atravessam dificuldades
institucionais muito sérias que aceitem o trabalho do médico estrangeiro. Nós sabemos até que existem organizações internacionais que têm esse tipo de atividade. É claro que em situações humanitárias, em caráter humanitário, em conflito, em catástrofe natural, esse trabalho voluntário, que alguns países destinam, ele é reconhecido. E nós já tivemos situações desse tipo aqui, haja vista que no processo da enchente, que ocorreu no ano passado, a gente recebeu médicos, e aí a gente reconheceu que esses médicos puderam atuar, nós apenas informamos e pedimos a relação deles, mas só para a gente ter isso como salvaguarda de proteção a ele, né? Mas não para medida coercitiva, porque se tratava de uma situação humanitária. Eu tive na década de 90, ter a oportunidade de ter trabalhado na Amazônia, na epidemia de cólera, dentro da floresta amazônica. Então, havia uma epidemia lá e eu fui convidado pelo Ministério da Saúde e trabalhei lá sem necessidade de inscrição no Conselho por ter se caracterizado uma situação de catástrofe e de ação humanitária. Agora, doutor Fernando Pedrosa, nós temos aqui em Alagoas e no Brasil excesso ou carência de médicos? Olha, nós temos uma população de médicos suficiente para atender a demanda brasileira. Então, por que a reclamação? Reclame. Por que falta médico? Na hora da consulta não aparece um médico. O grande problema é a concentração de médicos nos grandes centros. Isso não existe regra internacional que determine quantos médicos a gente precisa para a população. Saiu um número aí, um tanto cabalístico, de que precisa-se um médico para 1.000 habitantes, mas isso não está inscrito em canto nenhum. Nem a OMS tem esse parâmetro. O parâmetro, não existe esse parâmetro. O parâmetro é o da boa assistência que seja prestada. Mas aí o que é que acontece? A gente tem uma concentração imensa de médicos em São Paulo. Quer dizer, São Paulo tem praticamente 1/3 da população de médicos do Brasil todo. Então, há uma concentração lá. Por que há a concentração? Porque é o Estado rico, é o Estado que oferece oportunidades de crescimento profissional e financeiro e tem atraído os médicos do Brasil todo, formados no Brasil todo, para trabalharem lá. Eles vão fazer residência, tem grandes programas de residência, tem grandes áreas de treinamento e terminam não voltando aos seus estados, por questão de oportunidade. Então, o que nós temos não é falta de médico, é distribuição irregular de médico. E entendemos que não será a solução aumentar a oferta de médico criando novas escolas, porque aí é uma coisa perigosa, se essas escolas não tiverem condições de funcionamento adequado, nós vamos formar profissionais muito ruins para atuar nesse mercado e mesmo assim essa pode não ser a solução para o problema da falta de médico nas áreas mais remotas. O que nós acreditamos é que estamos analisando, né, que tem alguns mecanismos, a gente precisa desenvolver a medicina nesses centros. O que mais fixa médico nos estados e no interior é a criação de residência. Programas de residência médica, que é a pós-graduação que o médico faz, é o que mais fixa o médico na região. Então, nós não temos muitos programas aqui no estado, e aí muitos colegas saem para o Rio, São Paulo, Minas, Distrito Federal, e vão trabalhar lá e fazer residência lá e terminam não voltando. Essa relação entre médico e paciente, essa linha é tênue? Quando é que a gente deixa a medicina e passa a ter uma relação de consumo? Nós sempre contestamos essa relação de consumo de médico, apesar de entendermos que o judiciário não vê dessa forma na sua maioria das vezes. Ela interpreta que há uma relação de consumo. Introduzindo a relação de consumo, nós estamos, dentro da própria legislação, separando o caráter dessa relação íntima, dessa relação próxima, dessa relação cortês, que tem que ter o médico com o paciente. Então, a gente deve entender que isso é uma relação muito maior do que uma relação de consumo. E quando a gente diz há uma relação de consumo entre médico e paciente, como na esfera de consumo, isso é muito ruim. E a terminologia, inclusive, muito atrapalha. Por exemplo, nós condenamos muito a denominação que está se usando muito hoje em dia de usuário. Eu não atendo usuário, eu atendo paciente. Quer dizer, essa relação é diferente. O usuário é qualquer pessoa que se utiliza de qualquer serviço. Isso por conta, muito provavelmente, da inserção, do incremento da saúde suplementar, os planos de saúde? Essa intermediação de planos de saúde tem sido muito ruim para a medicina e para a relação médico-paciente,
Porque a gente passa a ter um intermediário, mesmo que esse intermediário seja até o próprio médico, através das suas cooperativas, existe um intermediário nessa relação. E essa relação com este intermediário dificulta muito a proximidade dos pacientes. E o que é que nós estamos vendo ao longo dos anos? É que os pacientes estão deixando de dizer, eu tenho o meu médico, eu tenho o meu pediatra, eu tenho o meu cardiologista, esse é o meu, a gente falar com aquela sessão de proximidade, e os pacientes passam a ser, aí eu digo, usuário dos planos de saúde ou dos hospitais, e não tem mais essa relação individual. Eu tenho o meu plano. Eu tenho o meu plano, e aí não tem mais o médico. Ele chega na estrutura de atenção do plano e não está preocupado se aquele médico vai determinar uma boa relação. Não, ele não vai ser atendido. E o que é que a gente vê? Do mesmo jeito que a gente vê a unidade de emergência superlotada com o SUS, as emergências privadas que atendem plano de saúde Maceió estão no mesmo caminho. Por que isso? Porque o próprio paciente vai procurar, não, está doente, vai na emergência, está doente, vai na emergência, nem sempre é emergência, mas não está preocupado em saber qual é o médico que está lá, se é o médico dele, se é o médico que ele tem relação de confiança. E isso é muito ruim. Tem sido conflituosa, então, essa relação entre médicos e plano de saúde? Tem sido, sim, não é uma correlação harmônica. Quais são os principais reclames, então? O reclame é o baixo atendimento, é o baixa remuneração. Os planos remuneram muito aquém do que o médico necessita para cobrir suas despesas e obter o ganho necessário para o seu sustento, e há interferências que os planos têm feito nos procedimentos médicos. Isso é que é terrível. Então, se o médico indica um procedimento, muitas vezes esse procedimento é negado, solicita um exame complementar, e é negado por um médico auditor do plano que nem sequer está vendo o paciente. Muito provavelmente não está sequer no Estado. E aí é mais pior ainda. Isso não seria um exercício legal da profissão? Olha, não se caracteriza necessariamente um ato médico, e isso é questionado porque não... Eu queria relatar uma situação. Quando um médico aqui em Alagoas determina, ele está no plantão, determina que determinado paciente deve ser internado. Certo. Ele tem que ser internado? Ele tem que ser internado, salvo que seja determinado que aquela situação não seja necessariamente obtida, né? A auditoria, né, que é um termo utilizado por analogia à questão fiscal, ela é legítima e ela pode ser exercida mesmo fora do Estado? Não, ela não deve ser. Você tem que ter auditor local. A gente fica imaginando, né? Tem um olhar clínico do médico que, pela experiência, pode detectar, naquele momento, a necessidade emergencial do internamento. Todos os planos de saúde têm que ter um responsável técnico, né? E esse responsável técnico responde localmente pelas questões locais. Se essa autorização é dada aqui ou é dada fora, não importa tanto, né? É importante que ela seja aqui, mas vai responder sempre, do ponto de vista ético e legal, o responsável técnico do plano local. Já teremos em outubro uma manifestação nacional, né, dos médicos em relação a essa situação dos planos de saúde. Essa manifestação está marcada para esse mês, para o dia 21. Dia 21. Para o próximo mês é uma manifestação em defesa do SUS. Em defesa do Sistema dia 25 Único de outubro. Saúde, que é um bom serviço. Para esse mês, né, a manifestação é dirigida aos planos de saúde que não quiseram, após o movimento de 7 de abril, negociar com a categoria uma recomposição da sua remuneração. O que é lamentável, né? Os médicos estão ficando doentes. Mas olha, nós vamos voltar a conversar aqui com o Dr. Fernando Pedrosa, ele que é o presidente do Conselho Regional de Medicina em Alagoas. Nós vamos conversar um pouco mais sobre a situação do Hospital do Açúcar, com mais de 50 anos de serviços à comunidade alagoana, e vamos conversar também sobre atestado médico. O que está acontecendo com o atestado médico? É só um instante e o Pauta Especial volta já.